com o primeiro capítulo, certo? Então, depois da mensagem do Emmanuel, vem uma nota, um prefácio do próprio André Luiz, nos falando antes de começar a contar a sua própria história, né? Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então, isso também já é algo que foi uma reviravolta, né, no conceito que a humanidade tinha sobre o que era depois. Porque só existiam ideias, né? Algumas filosofias que falavam, um falava, ah, não, depois da morte não existe mais nada, a gente deixa de existir. Ah, não, depois a gente vira pedacinho e se une ao Deus ou ao Criador ou a essa massa universal. E as consciências desaparecem ou não. E aqui, André Luiz, então imaginem, a gente já cresceu um pouquinho sabendo sobre isso, mas imaginem para uma humanidade que tinha uma série de inseguranças e incertezas. Para aquele que já desperta para esse tipo de busca, você receber isso de informação do plano espiritual é um conforto muito grande. A vida não cessa, então a gente não morre. Não existe morte, é o que o André Luiz está falando. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão da alma, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avolumam-se, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, nada mais é do que isso cada uma das nossas encarnações. A aquisição de um pouquinho mais de volume de água, como se nós fôssemos rios, sim, que estão passando obstáculos, cruzando fronteiras, recebendo mais afluentes, para um dia a gente conseguir se integrar no grande mar, como ele fala, que é o que dizem, que é o ápice da nossa evolução espiritual, entrar em comunhão completa com Deus. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Olha o que ele fala aqui, né? Porque tem muita gente que acha que você pode ser imperfeito, você pode. Aí já são as religiões que acreditam de fato no espiritualismo, né? Que a vida não é só matéria, que a gente é um espírito que a gente vai para um lugar depois. Mas as religiões antes do espiritismo nos esclarecer tudo isso, pensavam, e na verdade muitos espíritas ainda pensam assim, mas pensavam que você pode ser imperfeito, você tem uma série de dificuldades, mas a hora que você deixa o corpo para trás, você vira de repente um anjo, um santo. Você dá um salto e isso não é verdade. Então, trocar de roupa física não decide o problema fundamental da iluminação. Quer dizer, não faz com que a gente vire um ser iluminado de uma hora para outra. Do mesmo jeito como quem troca de vestido não resolve o problema do destino e do ser. Então, o nosso corpo é comparado a uma roupa, sim. Então, não é porque eu tenho inteligência nessa encarnação, é porque isso está embasado no meu corpo, na minha matéria, no meu cérebro. Não. Isso é a essência, a nossa essência, o nosso espírito. E isso a gente leva para o lado de lá, porque a gente trouxe do lado de lá. A gente só usa essa roupa, como ele fala, os vestidos, que é esse corpo, como um artefato, como se fosse um instrumento dessa purificação, desse aprendizado. Ó caminhos das almas, ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual.
Quer dizer, isso também é respondido no Livro dos Espíritos, pela espiritualidade a Allan Kardec. É necessário que nós percorramos esses caminhos encarnados, não tem como um espírito evoluir sem passar por essas experiências encarnadas. Então é indispensável viver o nosso drama, o vosso drama, como ele fala para nós, né? Conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo desse aperfeiçoamento espiritual. Então tudo que a gente passa aqui não é sem razão. É mecanismo, é como falou no prefácio, né, do Mensageiros que a gente leu há pouco. Aquilo que a gente enxerga como sofrimento, como dor, é como ele fez aquela comparação, é um martelo que está quebrando uma casca que existe em volta da gente, que impede a gente de olhar além. Então, tudo isso daqui é necessário. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolve transcendentes questões do infinito. Quer dizer, o baixar do pano que ele fala aqui é o fim da nossa encarnação. É tirar o véu, né? E aí a gente ir para o plano espiritual. É muito, olha como ele fala, né? Como a gente tá chamando a gente de criança mesmo de pensar assim. É extremamente infantil a gente pensar que o simples fato da gente desencarnar resolve os problemas todos que a gente não consegue resolver aqui na Terra. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste. Então, olha isso, ele ressignificando tudo o que nós muitas vezes tínhamos de conceito. Então, uma existência inteira, uma vida, o que às vezes a gente pensa que na verdade é tudo, né? É só um ato, é só um processo perante a eternidade, ela é um relâmpago. Um corpo, né? Então, isso que nós estamos aqui olhando no espelho é uma veste, não somos aquilo, não é a nossa essência. É a casca do que nós estamos vestindo para poder aprender e passar essa nossa experiência aqui. Um século é um dia. Então, olha, o tempo do plano espiritual é completamente diferente. Isso também é falado na Bíblia, né? Um dia para Deus é 1000 dias, para alguma coisa assim, né? Mas o tempo aqui é diferente do tempo lá. Aqui a gente tem a sensação que é muita coisa. Lá a gente vê que é muito rápido. E por isso a gente tem que aproveitar ao máximo, porque isso um dia acaba. E a nossa oportunidade de aprendizado nessa roupa, nessa personalidade, com essas pessoas que nós estamos vendo, é única. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando curso difícil, recebendo lições, sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações, sem palavras articuladas. Então é tudo muito difícil, muitas vezes, da gente entender, porque foge do convencional da forma de aprendizado. Então, nós, muitas vezes, alimentamos demais essa parte muito exterior, externa, e somos analfabetos dessa parte interna, né? E é preciso muito esforço para que a gente consiga compreender as marteladas desse martelo, né, na nossa casca, que tem que ser rompida, para que a gente possa realmente entender e aprender através de palavras que não são palavras muitas vezes, são acontecimentos nas nossas vidas que levam ao nosso aprendizado. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas
uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. Então, mais uma vez explicando que ele está aqui sem se identificar, porque o motivo dessa comunicação é outro. É fazer a caridade fraternal a todos nós. Ele está querendo nos trazer um benefício e não um culto a uma personalidade externa. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Quer dizer, quem de nós pode falar que sabe tudo que tem que ser aprendido? Nós ainda somos muito pequenininhos. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda, com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Quer dizer, o que eles estão começando a passar para nós através de tudo isso, né, que nós vamos começar a estudar, não é nem o começo do que a gente tem para aprender. Ele fala assim: eu não vou atormentar vocês com a ideia da eternidade. Isso talvez deixe a gente ainda pirado nessa ideia. Imaginar Deus, o que é a eternidade. Não é isso. Nós só estamos interessados agora na experiência profunda de cada um de nós com os nossos valores coletivos, pensando no conjunto, no todo, na humanidade, na irmandade que é a nossa humanidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Então, nós vamos ter lá adiante muito mais coisa, mas primeiro o que nós estamos fazendo agora nessa fase da humanidade, da nossa evolução espiritual, é nos fortalecer como esses vasos que um dia vão receber essa água viva. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual, e que compreendem conosco o que o espírito sopra onde quer. Então, tudo que eles vão estar passando para a gente é a pontinha do iceberg que a gente ainda tem por ver. E que o espírito sopra onde quer, o que ele quer dizer? Isso daí, essa informação, ela é mudada de local em local, isso daí dependendo de onde seja necessário, eles vão ali. E isso é exatamente o que aconteceu no início do Espiritismo. Allan Kardec, aliás, tomou como crédito a tudo aquilo que ele estava analisando, porque ele recebeu as mesmas mensagens de pontos distintos do planeta Terra. E numa época que não tinha internet, não tinha nada. Ele recebia, através de, muitas vezes, correspondências que vinham à distância. Então, a mesma comunicação dada no médium na América foi a mesma dada na Europa, a mesma dada na Rússia. E ele coletando todas essas informações, que ele começou a perceber que o plano espiritual estava governando e organizando tudo aquilo que estava acontecendo. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Então, ele só vai agradecer por agora, que acabe por aqui, porque agora o que ele tem para passar para nós é realmente algo que nos beneficie. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, assim, André Luiz e Emmanuel dedicam essa obra à nossa busca espiritual, né? Então, é algo que não é uma leitura qualquer, não é um projeto que a gente está iniciando aqui qualquer. É realmente um empenho muito grande do plano espiritual para nos trazer tudo que nós temos aqui para receber. Mas a gente receber ou não, a gente assimilar ou não, aí que cabe a nossa disposição de realmente mergulhar nisso tudo. E é isso que nós vamos começar a fazer aqui. E eu sou muito feliz, porque eu aprendo a cada vez que eu leio de novo esses capítulos, porque cada vez que eu chego no fim do livro, eu aprendi tanta coisa que quando eu começo de novo, eu não sou o mesmo Marco que começou a ler o livro.
Então eu posso ler, eu acho que 20 vezes, 30 vezes esse livro, que eu vou estar cada vez aprendendo mais. E isso parece que é incessante. Eu já li mais de 10 vezes o Nosso Lar e cada vez que eu leio eu aprendo de novo. Alguma coisa que eu não tinha visto ainda. Então eu agradeço a espiritualidade por me conceder a oportunidade e agradeço vocês aí de estarem juntos, dispostos, né, a essa mesma busca. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Ô, Marco, eu tenho uma pergunta, acho que talvez meio que eu já deveria saber, na verdade. Então, esse livro foi a primeira vez que se teve informação do que acontece após o desencarne? Um, um descritivo como este, sim, Tipo, que detalhado, assim, que tinha exatamente. todo. Foi a primeira Mostrando vez. detalhes, exatamente, do que ele viu, do que ele sentiu. Porque uma coisa é falar assim, ó, não, existe o mundo espiritual, porque é isso que os espíritos Sim, responderam para Allan Kardec. Ah, e no mundo espiritual existem espíritos que são mais evoluídos, menos evoluídos. Existe uma necessidade de reencarnarmos para aprender. Isso tudo são explicações. Agora, um testemunho vivido é a primeira, foi o primeiro. O André Luiz tá, foi quem descortinou isso para a humanidade. tá. Hoje eu entendo muito, uma vez que você me falou, acho que entendo muito nada, né? Foi demais, essa frase é mentira, não entendo muito. Mas quando o meu pai estava doente, que você falou, porque eu tinha muito medo que meu pai não acreditava em nada, né? Hum, E uma vez você me falou, você não precisa se preocupar, porque seu pai pode não ter religião, mas ele é muito espiritualizado. sim. Eu acho que na época eu não tinha tanta clareza do que isso significava, mas agora eu acho que eu tô Ô, começando. Lela, Que e traz mais muito além do que conforto, né? isso? Então, mas mais além do que isso, mesmo os que não são espiritualizados, mesmo os que não têm uma religião, todos são filhos do mesmo Pai. E por mais que Sim, eles estejam endurecidos, um dia isso não vai ser eterno. Então, isso é um dos maiores equívocos que as religiões passadas pregavam, né? Que você é condenado eternamente por algo que você nem sim. sabia direito. Então, isso não é justo. Se Deus é amor e justiça suprema, isso não faz sentido. É, Então, isso é só uma fase difícil da vida de cada um que passa por isso. Mais um dia. A hora que a gente se cansar disso, todos. Mas seu pai era realmente espiritualizado, né? Então, mas eu quero que a gente amplie, né, as nossas reflexões, porque a gente vai é, encontrar pessoas ou situações na vida que a gente precisa saber, né? O que é que vai acontecer, como acontece, para a gente poder ajudar também. não, eu estava mais falando da diferença de ser espiritualizado, seguir uma religião, a história de, que você fala bastante, né? Aquelas pessoas que seguem uma religião, então tá bom, então eu tô leio a Bíblia e pago dízimo e Mas pronto, é só a resolvi meu casca, problema, né? É só entendeu? por fora. É, a diferença, né, do que é o ser espiritualizado versus, Exatamente. enfim, Dri, você é quer isso. falar algo? Não, tá tudo bem. Bruna, Fabiana? Aprendendo e absorvendo bastante coisas. Então, a gente tem que ir lendo e uma semana para digerir, né? Se preciso, reler. E pôr em prática tudo que a gente vai lendo, tudo que a gente vai ouvindo, né? Com certeza. Não, foi muito bom. Tenho certeza que vai ter muito aprendizado ainda. Que bom. Bastante. Então tá Marco, joia. deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô aqui com a Bruna, viu? Diga. Não sei se você tem conhecimento ou se existem informações. Eu estava pensando agora. O Nosso Lar foi escrito aqui no Brasil e foi traduzido em várias línguas, tudo que a gente sabe. Mas esse tipo de descrição de livro desse tipo foi psicografado em outros países? Ainda não, Karen. Não. Na verdade, a gente sabe que, por exemplo, o mundo ocidental, ele é muito Uhum. espiritualizado. Uhum. Eles têm muita informação, por exemplo, os indianos, tem muita informação sobre, inclusive reencarnação.
Mas um descritivo como esse, que eu saiba, não. Aqui, E, inclusive, é por isso, Karen, que o Brasil é considerado pela espiritualidade, na verdade é um projeto do Cristo mesmo, né? Uhum. Como sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Porque outros povos não têm, talvez, esse potencial realmente de amar, independente das dificuldades, e que a gente ainda não acredita muito no Brasil. Mas você pode ver, o espiritismo nasceu na França, praticamente morreu lá, e É. foi transplantado para o Brasil, e aqui ele vem crescendo cada vez mais, e agora está começando a ser exportado. E a gente imagina que essa pandemia vai facilitar isso, inclusive, né? Entendi. A Tá bom, comunicação. obrigada, viu? Imagina. Gente, então boa noite a todos. Até o próximo domingo. Mas durante a semana podemos usar o grupo para tirar esse tipo de dúvida ou acrescentar algum comentário. Que a gente use só para isso, na verdade, né? Porque bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, É. Carrega muito. Tá ótimo. tá bom? Tá Uma boa bom. semana para vocês. Obrigada, Obrigada, Márcia. Obrigado para todos. Obrigada. Boa Certo. noite. Tchau, Até mais. tchau. Gente, tchau.